A igreja hoje, a igreja hoje, 5 coisas que a igreja faz e que a Bíblia não manda fazer. Você entendeu? E nós temos que estar submetido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade da igreja. O pastor não é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. O pastor só administra, mas quem é a autoridade maior é a palavra. Se o pastor é submetido à palavra de Deus, você deve ser submetido a seu pastor, a qualquer pessoa que é submetida à palavra do Senhor, que é cristocêntrica, né? Que ama as coisas do Senhor, você deve ser submetido, porque você vai aprender com ele vai aprender com você. Né? E há 5 pontos que a igreja fala de coisas que não existem. Né? O batismo é um primeiro ponto, que é uma grande mentira na palavra de Deus. É por isso que eu falo para vocês que a igreja ela não pratica a palavra de Deus. Ela mente, ela fala que a Bíblia é o livro de regra, fé e prática, mas a igreja não pratica. Todas as igrejas não praticam. Esse batismo ele é mentiroso, ele é enganador. Esse é um batismo de manipulação. Na Bíblia não tem esse batismo de manipulação, onde você faz o ritual, que precisa obedecer pastor, tem que pagar dízimo, tem que obedecer a doutrina de Deus. Isso é mentira. Esse batismo longo aí não existe. O batismo na Bíblia, o batismo mais que demorou foi do apóstolo Paulo, foi 3 dias, né? Foi 3 dias porque o apóstolo Paulo estava cego. Ele se converteu e foi batizado na mesma hora. Então esse batismo é um engano. Você acha que esse batismo é bíblico, está na palavra de Deus? Não tem na palavra de Deus. Já é uma afronta contra a palavra do Senhor. Você prometer que vai sustentar a igreja. Aqui na igreja mesmo que eu congregava, tem um pastor que ele fala que você precisa prometer que vai sustentar a igreja. Você tem que fazer esse ritual lá na frente para te intimidar, para você fazer essa promessa, sendo que você não pode fazer promessa. Isso é mentira. Tu entendeu? Esse pastor, era o meu ex-pastor, faz esse ritual mentiroso, enganador, para enganar as pessoas no batismo. Então, esse é um ponto primeiro, que esse batismo que a igreja faz, ele é mentiroso, ele é enganador, não existe na Bíblia. Né? O segundo ponto que a igreja mente para vocês, infelizmente, mente, engana feio a mente. Não temos transparência nos dízimos, nas ofertas da igreja. O que está acontecendo? Qualquer irmão que estiver passando uma dificuldade, tem a conversa fiada. Vamos fazer uma vaquinha. Não pode fazer vaquinha. Vocês precisam entender, irmão. Isso é um ponto errado na igreja. Você não pode fazer vaquinha para o irmão que está precisando de algo. Você não pode fazer antes de você ir nas finanças da igreja para ver se tem um dinheiro. Você não pode fazer vaquinha. Você não pode entrar na onda do pastor. O pastor está querendo segurar o dinheiro que está lá dentro. Você primeiro precisa consultar os presbíteros e o pastor. Tem dinheiro na igreja? A igreja precisa consultar. Se tiver o dinheiro dentro da igreja, precisa ajudar o irmão. Porque o dinheiro, vocês precisam entender que os pastores nos sentem que o ponto do dinheiro da igreja não é para luxar, botar ar-condicionado, botar essas bobagens dentro da igreja. Isso é depois, se sobrar dinheiro. O ponto é ajudar as pessoas carentes, é ajudar as pessoas que precisam do alimento. Pessoas ímpias que precisam do alimento, pessoas dentro da igreja também que, se precisar, é ajudar também, principalmente nos nossos. Tem que ajudar, irmãos. O que está acontecendo com as finanças da igreja? Os pastores ganham 20 mil, 30 mil, 15 mil. Pastor aqui na região minha aqui ganha 20 mil reais, 15 mil reais. É um absurdo. E as pessoas passando fome. O que você acha, irmão, de um absurdo desse? As pessoas passando fome, pastor ganhando 20 mil, 15 mil. As pessoas dentro da igreja não é ajudada. Qualquer coisa é vaquinha. Então precisa consultar. A primeira coisa é consultar quanto o pastor ganha. Se tem presbítero ganhando dinheiro, tem que cortar, meu irmão, essas regalias. Dá um dinheiro justo, né? Que é um salário mínimo. Você vive no salário mínimo. Eu nem salário mínimo eu tenho e vivo. Então, vocês precisam pesquisar, vocês precisam entender que isso é um ponto que precisa ser conversado. A igreja deve cobrar grandemente. Você entendeu? Você não pode... Pastor não é sacerdote. Pastor não manda na igreja. Pastor não manda no templo. Pastor não manda no templo. O que manda é a palavra, a autoridade maior é a palavra de Deus. E você precisa ir em Mateus capítulo 15, versículo 5, onde Jesus repreendeu os fariseus, onde estavam pedindo primeiro a oferta para o templo. E Cristo ensinou, se você ler a Bíblia, que você precisa amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. Amar primeiro a Deus acima de todas as coisas, Cristo quis dizer, não é levar dinheiro para Deus. É carregar sua cruz, se afastar do pecado, receber o evangelho
de Deus, quer receber Jesus como Salvador. A segunda coisa que Cristo ensinou, amar a sua família. Amar a sua família. A terceira coisa que Cristo ensinou, amar seu próximo. Então tá tudo errado. O que está acontecendo nesses pontos dessas igrejas? Acabando com as pessoas. Você, irmão, passando dificuldade dentro da igreja, tem dinheiro dentro da igreja, você precisa ser ajudado. O dinheiro do dízimo, das ofertas, é para ajudar vocês, não é para dar dinheiro para pastor, para enriquecer pastor. Claro que o pastor deve ter um salário mínimo. Um salário mínimo, o pastor ganhando 15 mil, 20 mil, é um absurdo, irmãos. Vocês precisam confrontar esses erros dentro da igreja. Vocês que são membros, vocês precisam entender. Vocês precisam saber quanto é que tem, quanto está dentro da igreja, o que está gastando, a área social da igreja. Vocês precisam fazer a cesta básica. O intuito é ajudar as pessoas carentes, ímpias e levar o evangelho verdadeiro. Não é estar abrindo um ar-condicionado, não é trabalhando nesse mundinho de entretenimento, de gastos horríveis, igual essa igreja que teve 100 anos de igreja aqui na igreja que eu congregava. Um absurdo de gasto, meu irmão. Um absurdo de gasto de ornamentação da igreja. Gastou demais, meu irmão. Um dinheiro que era para ajudar as pessoas carentes. Pelo amor de Deus, irmão, abre o olho. Outro ponto na igreja errado é o batismo de crianças, que tem em várias igrejas hoje cristãs, né? E pastor mente para você. Eles pegam no antigo concerto passagens bíblicas que os meninos foram circuncidados, que as crianças eram filhos da promessa. Mentira. A Bíblia não fala que seu filho é filho da promessa. Se você for para a graça, é mentira. Só quem é filho da promessa, só quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14. Se seu filho não se arrepender, se seu filho não crer quando crescer nas promessas do Senhor, ele não é filho da promessa. E os pastores pegam a circuncisão hoje como batismo, coloca nas igrejas, principalmente nessas calvinistas, onde tem o batismo de criança mentiroso, enganador. Criança não se batiza, irmão. Criança não se apresenta em tempo. O único que foi apresentado foi Jesus. Se você ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 22, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas cada vez mais enganadas. Dentro dessas igrejas calvinistas, igreja batista, apresentação de criança é mentira, irmão. Você que está me ouvindo nesse vídeo, não existe batismo de criança na Bíblia. A Bíblia é a autoridade maior. Nada, nem um tio, nem nada pode tirar da Bíblia. Se a Bíblia fala que não tem batismo de criança, não deve fazer. Não existe cartilha de igreja ser maior do que a Bíblia. Não existe a cartilha da igreja ser maior do que a palavra do Senhor. Regras de homem. Não existe isso, irmãos. Não existe. Está tendo essas igrejas. Isso é um ponto cego de vocês. Está errado. É caminho de morte, porque a autoridade maior é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, não é a cartilha da igreja, é a palavra do Senhor. Esse é um ponto errado e vocês estão sendo enganados. Dizendo que teu filho é filho da promessa. É mentira, seus filhos não são filhos da promessa. Filhos da promessa quando seus filhos crescerem e se arrepender, lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Vocês têm consciência, irmão? Para com isso, para de ser enganado. O quarto ponto da igreja que tem os erros é o separatismo. Isso eu vivia e vivo, né? Quem dá o dízimo, ele é separado, ele é diferenciado, os pastores tratam totalmente diferente. Os ricos são tratados diferentes, você entendeu? Os pobres são tratados diferente. Infelizmente, irmãos, a igreja primitiva era vivia em união. Em Atos capítulo 2, versículo 44 ou 47 fala: eles eram unidos, os ricos vendiam as propriedades para ajudar os mais carentes. Só que antes de vender, os ricos investigavam se o irmão estava precisando. Hoje você vê esses ricos aí dentro da igreja, esses pastores, esses mercenários aí, não dá nem ousadia para você. Você não tem privilégio, você não tem moral. Não é o que é verdadeiro diante de Deus, mas os fariseus, os hipócritas dentro da igreja, é o separatismo dentro da igreja. Isso é um ponto errado dentro da igreja e vocês não vê, infelizmente. E o quinto ponto errado dentro da igreja, e o último ponto errado que vocês precisam cobrar do pastor, pastor que não prega contra a falsa doutrina. O meu pastor da igreja aí que eu congregava, ele não prega, diz que não pode falar mal de igreja. Olha o meu canal aí para você ver sobre as igrejas, sobre a seita. Pergunta uma pessoa se ela não aprendeu. Se ela não aprendeu o que é uma seita de demônio. Tem pastor falando que não fala mal. É a regra da igreja, o regime da igreja. Essa igreja aí que se diz, né, calvinista, que diz que é uma igreja séria. Igreja séria é quando prega a verdade, é quando confronta falsas doutrinas. Pastor não, diz que não fala mal de igreja, não. Nos meus vídeos tem aí falando sobre os mormons, sobre a CCB, que é uma seita de demônio, sobre a Adventista, que é uma seita de Satanás também. E as pessoas dentro da igreja que congregam não sabem o que é isso. Porque pastor não fala mal da igreja, ele falar mal da igreja é falar sobre as doutrinas falsas. Olha só, meu irmão, que engano, o pastor desse está cego. Está cego, meu irmão. Pastor que convivia comigo.
Ele não fala mal de falsa doutrina, você entendeu? Igreja calvinista que diz que é sério, vocês precisam vigiar, meu irmão. Entra no meu canal aí, no Facebook, no YouTube, você entendeu? Eu não falo mal de igreja, eu falo contra falsa doutrina. Eu falo contra heresias, mentiras, vocês precisam aprender. Pastor não pode falar mal de igreja, pastor tem que falar contra falsa doutrina. Não existe eu falar, você falar, pastor falar mal de igreja. Existe você falar contra falsas doutrinas, contra o falso evangelho. Você entendeu? Que é um exemplo de um falso evangelho. A igreja mundial, a igreja universal, as pessoas não sabem. E pastor passa a mão na cabeça, não fala. As pessoas dentro da igreja não sabem o que é os mormos, não sabem o que é a seita mormon, não sabem o que é adventismo. E as pessoas imigrando nessas igrejas falsas. CCB, igreja de demônio. Infelizmente, meu irmão, isso é uma afronta contra a palavra de Deus. O homem que mais falou contra a falsa doutrina foi o apóstolo Paulo. Jesus falou. Várias passagens bíblicas, Jesus falando contra as falsas doutrinas. Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele confrontava tudo ao seu redor que não era ele. Já estava falando contra a falsa doutrina. O apóstolo Paulo falou lá nas cartas dele, grandemente o apóstolo Paulo falou. E tem pastor falando que disse não fala mal de igreja. Ninguém fala mal de igreja, a gente fala contra as falsas doutrinas. Quando você falar contra a falsa doutrina, tipo uma CCB, você não está falando mal da igreja, você está falando contra as falsas doutrinas. Aí ele está achando que está falando mal da igreja. Aí você não aprende, você fica só nessa conversinha fiada, sendo manipulado por um pastor. Pastor com comportamento de sacerdote, comportamento que manda na igreja. Ele não manda na igreja o pastor. Pastor não é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja é a palavra de Deus. Vocês precisam entender. As coisas não é do jeito que o pastor quer, é do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia manda. Infelizmente, essa é a realidade. É o que nós vivemos. Pastor não fala mal da igreja. Até pastor, que na minha igreja aí, que eu congregava na igreja aí, que tinha congresso, o pastor que chamava os pastores, não era a igreja que se reunia, não. Ele manda e pronto. É assim. É o mandão, meu irmão. Mandão dentro da igreja. Como é que pode uma coisa dessa? Um ponto errado dentro da igreja. Pastor que convida outro pastor para pregar sem a autoridade do povo da igreja, que a gente não conhece. Congresso, pastor que manda. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Quem manda é a igreja. Quem é a autoridade é a palavra. Você precisa conhecer o preleitor, você precisa conhecer o pastor. Ninguém pode confiar em pastor, não, que a gente confia em Deus. Você precisa entender isso. E as pessoas confiam em homem. Ah, vou levar, um dia ele falou, um pastor que eu ouvi falar, vou trazer esse aqui, porque pode confiar que você sabe que é assim. Não, mentira, não confie em pastor, confie na palavra do Senhor. O ensino é esse. Então, irmão, reflita, peça direção a Deus, confia no Senhor.